Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 12. Peço a atenção dos irmãos para a leitura desse texto e darmos continuidade à exposição desse livro histórico, escrito pelo médico Lucas. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Amados irmãos, esses poucos versículos que nós lemos é uma passagem muito conhecida da igreja, porque registra essa queda do rapaz que caiu morto e foi ressuscitado. Mas o relato que nós vemos aqui, irmãos, não é apenas o episódio do rapaz, mas aqui o assunto geral descrito é um culto. É um culto solene, um culto público que ocorreu na cidade de Troade. Nós estamos aqui diante de um dos primeiros relatos de um culto na igreja primitiva, na igreja iniciante, descrito aqui pelo escritor Lucas. Na última oportunidade, irmãos, nós consideramos como Paulo passou nas cidades de Filipos, Bereia, Corinto, e ele voltava àquelas cidades para encorajar, para fortalecer aqueles irmãos, para que não retrocedessem, mas que ficassem firmes. Mas agora, irmãos, desses versículos que nós lemos, eu chamo a atenção dos irmãos do registro que Lucas faz desse culto, como eu disse, na cidade de Troade. E Lucas, ele ressalta aqui as circunstâncias desse culto. Está aí no versículo 7 a 8, e ele nos dá aqui três dados, três informações acerca desse culto. O dia que esse culto foi realizado, ele fala também a hora que esse culto foi realizado e o local também. E eu ressalto aos irmãos que aqui são circunstâncias, não são elementos de culto. Não tem caráter religioso em si, a não ser o dia do Senhor. E é exatamente isso que Lucas ressalta, ocorreu no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, quando eles congregaram com o fim de partir o pão. Eles estavam ali com o objetivo de partir o pão. Paulo, no dia seguinte, ele deveria partir de Troade, mas ele permaneceu, Lucas nos informa que ele tinha permanecido ali durante uma semana, e estava no seu último dia desse período, e se os irmãos lembrarem, Paulo já havia passado por Troade, mas ele não tinha ainda a oportunidade de pregar, de estar com aqueles irmãos, de pregar o evangelho. Os irmãos lembram muito bem que ele passou por Troade, quando ele teve aquela visão do varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo saiu
deixou Troade e foi para Filipos. Mas agora, irmãos, em Troade diz o texto que no dia do Senhor, no domingo, no primeiro dia da semana, eles se congregaram para adorar a Deus, né, nesse dia separado por Deus, para nós separarmos, irmãos, os nossos corpos da labuta semanal e para edificarmos o nosso coração e a nossa alma adorando a Deus. Lucas também, irmãos, nos informa alguma coisa com relação ao momento do culto. É provável, irmãos, que esse culto ele tenha começado por volta das 7 ou 8 da noite. Vejam que Paulo já tinha esse plano de partir dali com os missionários, né, com aqueles irmãos de outras igrejas, conforme está registrado aí no versículo 4, mas eles planejaram, nós podemos presumir aqui, que o culto tenha começado, então, por volta das 7 horas, 8 horas da noite, e podemos, até porque, irmãos, começando mais ou menos nesse horário, já seria um culto prolongado, né? Parece-nos que havia esse planejamento aqui de terem um culto alongado, um culto prolongado. Como Paulo partiria no dia seguinte, ele desejava ali ter aquele momento de comunhão com os irmãos, de falar àqueles irmãos. Então já havia, o que nos parece é que já havia essa intenção de ser esse culto prolongado. Vejam que se não tivesse o rapaz caído ali da janela, se prolongaria, tanto é que Paulo continua falando depois do ocorrido ou da queda daquele rapaz. E o que nos parece aqui, irmãos, é que aquela igreja tinha muita alegria, né, de estar ali reunidos, congregados, para ouvir a exposição da palavra de Deus. É isso que nos dá a entender aqui através desse texto. E Lucas também, ele ressalta que ele destaca o local onde foi realizado o culto. Foi num cenáculo, né, um compartimento no terceiro andar da casa. Era comum, irmãos, nas casas terem um cenáculo, né, um compartimento em cima para receberem visitas, etc. E eles estavam ali não para entretenimento, não para lazer, mas eles estavam ali para cultuar a Deus, porque nós vemos aqui alguns elementos do culto nessa passagem. Então essas são as circunstâncias, irmãos, que Lucas ressalta aqui. Primeiro, no domingo, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, à noite e no cenáculo, no terceiro andar. Nos versículos 7, 9 e 11, irmãos, Lucas, ele nos informa alguns elementos do culto ali praticado naquele local. Lucas aqui, irmãos, menciona apenas 2 elementos. No entanto, nós não podemos aqui inferir que os cultos devem ter apenas 2 elementos, né? E quais são esses elementos? Primeiro, nós vemos aí a celebração da Santa Ceia e também a pregação da palavra. No versículo 7, diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão. Esse, irmãos, era praticamente um termo técnico, né, na época, para designar o sacramento da Santa Ceia do Senhor. Quando ele diz aqui, com o fim de partir o pão, eles estavam ali programando, planejando a participarem da Santa Ceia do Senhor, como está lá descrito também no capítulo 2, no versículo 42, também nós encontramos esse mesmo termo, que é, como eu disse, era praticamente um termo técnico para designar a Santa Ceia do Senhor. Na realidade, irmãos, na igreja primitiva,
sempre que eles se reuniam no domingo, eles participavam da ceia do Senhor. Eles estavam ali juntos, participavam de uma refeição, partiam pão, tomavam vinho, sempre simbolizando o pão, o corpo de Cristo, o vinho, o sangue derramado para a salvação deles, né, ou de nós também, na cruz. Mas veja que a ênfase aqui que Lucas dá é na exposição da palavra, na exposição bíblica. Veja que no versículo 7 ele já começa a enfatizar: exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Exortava-os aqui, no original, um termo para designar a exposição da palavra, a pregação do Evangelho. No versículo 9 também, nós vemos a palavra aqui, discurso, ou seja, exortação, exposição, e nós sabemos que é isso, ou que era isso que o apóstolo Paulo fazia quando estava reunido com os irmãos. O texto, irmão, nos informa que Paulo, ele se prolongou na sua exposição. Diz o texto que exortava-os e prolongou o discurso. O discurso aí, irmãos, é pregação até a meia-noite. Não nos parece, irmãos, que esse prolongamento era algo comum, era algo casual, usual do apóstolo Paulo. Tanto é que Lucas ele faz questão aqui de destacar. Olha, Paulo naquele dia, ele se prolongou, ele foi muito além do que ele costumava fazer. Mas nesse caso aqui, como nós vemos, irmãos, Paulo aproveitou esse tempo, já que partiria ao amanhecer do dia seguinte, ele então passou ali horas e horas expondo a palavra de Deus. É verdade, irmãos, e Paulo ressalta isso aqui mesmo nesse capítulo, no versículo 27, que ele falava todo o evangelho, todo o desígnio de Deus, está aí no versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Temos aqui então, irmãos, registrado 2 elementos do culto, e nós não podemos deixar de entender aqui que tiveram outros aqui, oração, cânticos espirituais, salmos, como Paulo, ele mesmo recomenda ali na sua carta aos Filipenses, mas Lucas ele registra aqui somente, vejam, é importante ressaltar sempre aos irmãos, Lucas ele resume bastante, né, os seus textos, os versículos são bastante resumidos, apesar de, mesmo sendo resumidos, trazem muitas informações para a nossa edificação. Vejam que eles participam da ceia, logo depois que ocorre a queda do rapaz, e eles podem ter gasto aqui 1 ou 2 horas no partir do pão e beber o cálice. Como eu já afirmei para os irmãos, a ceia era acompanhada de uma refeição chamada amor, e é possível que quando eles retornaram, depois daquele episódio com o rapaz, o que eles fizeram ali foi uma confraternização entre irmãos, né? Momento então que eles aguardavam amanhecer o dia, né? Eles estavam ali acompanhando o apóstolo Paulo, então amanhecendo o apóstolo Paulo, ele partiria, então aqueles irmãos, eles resolvem ficar juntos, né? E como geralmente acontece, irmãos, não é isso que quando finda aqui o culto, nós descemos ali, temos aquele momento de confraternização, ficamos ali conversando, muitas vezes não vemos o tempo passar, o tempo vai se prolongando, até porque, irmãos, a palavra aqui no versículo 11, quando diz que Paulo ainda lhes falou largamente, aqui não parece apontar para a pregação mais. Aqui essa palavra grega, ela aparece apenas 4 vezes,
no Novo Testamento, e todas as vezes que ela é utilizada, não é para a pregação do Evangelho. Não é para a pregação do Evangelho. Ela é utilizada para se fazer referência a uma conversa. Né? Essa palavra grega aqui no original, ela geralmente é utilizada para uma conversa. E o que nos parece, irmãos, é que após a ceia, eles ficaram ali em comunhão, em conversa como irmãos em Cristo. Né? Dois exemplos do uso da mesma palavra é aquele texto de Lucas também, quando retrata ali aqueles discípulos no caminho de Emaús, né? Diz o texto que eles iam ali, os dois, conversando. É a mesma palavra que utilizada, e também Atos, no capítulo 24, versículo 26, diz a palavra que conversava tanto com relação ao contexto aqui, irmãos, da passagem, tudo indica que após a ceia, o que aconteceu é que eles ficaram ali conversando, né? Certamente sobre informações, até mesmo do que tinha acontecido com o rapaz, né? Eles ficaram ali em comunhão até o dia amanhecer, quando Paulo partiria. Além dessas informações, irmãos, acerca das circunstâncias do culto e também dos dois elementos que Lucas cita aqui, nós temos então o registro da queda, da morte e da ressurreição do jovem Eutico. Lucas reconhece que Paulo falou mais do que o normal, né? Dá a entender isso aqui, que Paulo de fato se estendeu, e que um rapazinho, né? Esse é o termo utilizado aqui, um rapaz de mais ou menos 14 anos, ele não aguentou, né? Paulo se prolongou e ele não aguentou. Vejam que Lucas também, irmãos, faz questão de mencionar aqui, no versículo 8, que havia muitas lâmpadas, né? Os irmãos podem observar aí, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. E Lucas ele faz questão de se inserir aqui naquele momento. Ele diz ali, nós estávamos reunidos naquele local. Ele era testemunha presente ali naquele local. E ele faz questão de destacar, ou seja, muitas tochas, né, queimando, queima de óleo. É isso que nós podemos imaginar aqui, aquele cheiro forte, né, daquela fumaça, muitas tochas queimando, e depois de 4 ou 5 horas, mesmo sendo a pregação do apóstolo Paulo, né, irmãos, mesmo sendo a pregação do apóstolo Paulo, durante a noite, aqueles irmãos que possivelmente não eram acostumados a dormir muito tarde, com aquele ambiente, então, com cheiro de fumaça, provavelmente com os olhos ardendo, aquele rapazinho ali não aguentou muito tempo. Sabemos que pessoas, irmãos, no culto não aguentam nem 30 minutos, né? E imaginem 5 horas, e sentado naquela janela, né? Lucas descreve aqui, no original, de forma muito interessante, irmãos, que dá a entender que ele tentava resistir ao sono. Ele brigava ali, tentando resistir, lutando contra o sono, lutou, até que o sono se apoderou dele, não aguentou, e caiu da janela. Né? E não há de duvidar aqui, irmãos, que caiu morto, porque caiu do 3º andar. E de uma maneira extraordinária, absolutamente fora do normal, saindo da liturgia, né? O culto ali foi parado ali, desceram todos, e pelo poder de Cristo ressuscitado, irmãos, pela instrumentalidade dos seus apóstolos, Cristo ressuscitou aquele rapaz. Paulo ele se debruça, abraça o rapaz, e Cristo comunica a vida àquele rapaz, e de maneira extraordinária ele é ressuscitado dentre os mortos. E nós podemos aqui imaginar a igreja daqueles irmãos se regozijando, né? Se alegrando ali por mais uma manifestação do poder de Deus
da graça de Deus, eles voltaram então para o cenáculo, eles participam da ceia e passaram aqueles momentos ali de comunhão, conversando. Inclusive, é possível que eles tenham tratado, inclusive, desse acontecimento do jovem, né, Eutico, até que amanheceu o dia e Paulo, então, partiria. A conclusão dessa narrativa, irmãos, diz que o rapaz foi conduzido vivo pela família. Depois Paulo parte e nós podemos imaginar a família, a igreja, né, todos ali conduzindo o rapaz, como diz aí no versículo 12, sentiram-se grandemente confortados. Sentiram-se grandemente confortados. Que é a palavra, irmãos, que caracteriza esse capítulo aqui. Esse capítulo 20 é caracterizado por essa palavra, fortalecia, encorajava aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, né, a não retrocederem, mas que ficassem firmes ali na caminhada cristã. Diante disso, irmãos, eu queria trazer algumas lições para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia. E a primeira lição diz respeito à importância do dia do Senhor, né, do primeiro dia da semana, do domingo, especialmente para nós, irmãos, presbiterianos, reformados. Nós damos muita importância, porque nós entendemos, inclusive, que a grande depravação, a queda, esses países que estão se degradando, como nós vemos na Europa, aqueles países que foram berço da reforma, eles estão se degradando, irmãos, porque não estão guardando o domingo, porque não estão guardando o dia do Senhor, porque não dão a importância a esse dia estabelecido pelo próprio Deus, para que nós guardássemos, para que nós separássemos. O dia do Senhor, irmãos, ele foi estabelecido por Deus na criação. Depois de ter criado os céus, a terra, todas as coisas, o Senhor descansou, e nós encontramos também esse preceito na lei do Senhor, na lei moral de Deus. Lá em Êxodo 20, trabalhará 6 dias e no 7º descansará. É uma ordem de Deus, para que nós separemos, guardemos esse dia para nos afastarmos da labuta semanal e estarmos aqui reunidos com o objetivo de revigorarmos a nossa alma, de nós sermos instruídos, fortalecidos, e com o objetivo principal, irmãos, de nós adorarmos a Deus. Evidentemente, irmãos, não de forma legalista, porque esse dia nunca foi feito para ser observado de forma legalista, né? Os judeus fizeram isso e eles perderam o conteúdo, se tornaram hipócritas na observância da guarda do dia do Senhor. E o dia do Senhor, irmãos, nós sabemos, nós podemos afirmar biblicamente que o dia do Senhor foi transformado do sábado para domingo, do último dia da semana para o primeiro dia da semana, especialmente porque no primeiro dia da semana, no chamado dia do Senhor, no domingo, Jesus ressurgiu dos mortos, de maneira vitoriosa, como nós lemos no Evangelho, nos Evangelhos. E era assim que a igreja, no início, ela fazia, ela separava o primeiro dia da semana, como nós vemos aqui claramente afirmado nesse texto bíblico. Paulo também lá em 1 Coríntios 16, de 1 a 2, ele diz: quanto à coleta para os santos, fazeis vós também como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, ou seja, quando a igreja estivesse reunida. Ele ali então dá essa instrução para que fizesse aquela coleta quando aqueles irmãos estivessem reunidos no dia do Senhor. E nós encontramos também a afirmação do apóstolo João, em Apocalipse 1, capítulo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, no domingo,
ele enfatiza que é esse dia o dia do Senhor. E nós, presbiterianos, irmãos, reformados, damos muita ênfase no dia do Senhor, e pessoas planejam suas vidas, viagens, passeio, planejam tudo, menos aquilo que Deus ordenou de fato, para que seja o dia de edificação, de verdadeira alegria, de verdadeira comunhão, de adoração, um dia de festa para a nossa alma, irmãos, quando nós somos fortalecidos, somos instruídos e adoramos, louvamos ao nosso Deus. E é uma bênção, irmãos, quando nós aprendemos a santificar esse dia, não como peso, não como fardo, mas um dia, um privilégio, descansar o corpo e vitalizar a nossa alma, né? Porque é isso que acontece, irmãos, quando nós guardamos esse dia, quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos reunidos com o povo de Deus, para, como eu disse, descansar o corpo e vitalizar a nossa alma, né? Sermos fortalecidos, instruídos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é a próxima lição para a nossa vida, irmãos, porque o que nós vemos sempre nesse livro de Atos dos Apóstolos é a centralidade da pregação da palavra de Deus. Lucas, veja que ele não tem aqui o propósito de dizer que os cultos devem ter 4 ou 5 horas de pregação. Nós sabemos, inclusive, irmãos, que os elementos do culto são leitura da palavra de Deus, pregação da palavra, orações, louvores, cânticos, santa ceia, batismo. Esses são os elementos regulares do culto. Nós encontramos isso na palavra de Deus. Mas ressalto aqui, irmãos, a centralidade da pregação da palavra, como tem sido mostrado em todas as passagens que nós temos considerado, irmãos, vemos isso ressaltado, né? A centralidade da pregação da palavra. É evidente, irmãos, que não precisa, né, na pregação de 4, 5 horas, mas eu tenho muita dificuldade, irmãos, certamente os irmãos devem ter também, admitir que num culto nós tenhamos uma dieta de 15 a 20 minutos somente da pregação da palavra. Porque é isso que nós temos visto em muitas igrejas. Pessoas passam horas cantando louvores, louvorzão, e a importância que é dada à palavra de Deus é de 15 a 20 minutos, uma devocionalzinha para dizer que foi feita alguma coisa ali. E assim, irmãos, nós não somos instruídos, não somos alimentados, né, fortalecidos pela palavra de Deus. E a outra lição, irmãos, para a nossa edificação nessa manhã é com relação à morte do jovem Eutico. Nós não temos, irmãos, mais o poder apostólico de ressuscitar ninguém. Não nos é dado, nos dias de hoje, esse poder para ressuscitar pessoas. Aliás, se os irmãos observarem esses ofícios extraordinários, eles cessaram. E nós não conhecemos ninguém, irmãos, na nossa história, a história da humanidade, de pessoas que foram ressuscitadas depois do período apostólico. Temos esse corpo corruptível, nós vamos morrer, né, a não ser que Cristo volte antes, irmãos. E assim, com a volta de Cristo, nós aí sim seremos ressuscitados no dia de Cristo, na volta de Cristo Jesus, e nós ressuscitaremos com corpos incorruptíveis para vivermos a eternidade com Deus. Até porque, irmãos, a natureza da ressurreição que aguardamos, ela é diferente da descrita aqui. Aqui são manifestações extraordinárias, representava o poder de Cristo, quando Cristo ressuscitou Lázaro,
representava o poder dado aos apóstolos, que seria a base, que foram a base da igreja. E para mostrar o poder dado aos apóstolos, mas Eutico, irmãos, Lázaro, Tábata, todos eles voltaram a morrer. Todos eles voltaram a morrer. Mas, irmãos, se nós não temos o poder de ressuscitar pessoas, foi-nos dado o poder do Espírito Santo para nós anunciarmos o Evangelho. E é o Evangelho, irmãos, que salva pessoas que estão mortas. As pessoas que não têm Cristo, irmãos, elas estão mortas. É isso que a Bíblia diz. Elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Estão mortas espiritualmente. E se não nos foi dado o poder de ressuscitar pessoas, irmãos, foi nos dado, e a Bíblia, essa mesma promessa que Cristo fez, e se realizou em Atos 2, no Pentecostes, na festa de Pentecostes, quando o próprio Jesus diz: vocês vão receber poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, para levar o Evangelho até Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E foi-nos dado esse poder, irmãos, de anunciarmos o Evangelho que vivifica pessoas, que tira pessoas da condição de mortas nos seus delitos e pecados. E a pergunta é: o que você tem feito com esse poder? Você tem enterrado esse dom que Deus te deu, esse poder de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, para vivificar, para trazer pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados à vida? Porque é isso, irmãos, que nós recebemos: vida em abundância em Cristo Jesus. E esse mundo tenebroso, irmãos, que está em trevas, ele está assim abarrotado de pessoas mortas nos seus delitos e pecados, mortas espiritualmente. E que Deus nos ajude, irmãos, para que nós não escondamos, nós não enterremos esse poder que nos foi dado de anunciar o Evangelho, mas que cumpramos, sejamos exemplos de pessoas que foram transformadas, mudadas pelo poder de Cristo, e que deseja ver pessoas também mudadas por esse mesmo poder. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.